Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus Cristo, que você esteja bem. E se não estiver, que você receba do Senhor direcionamento, cura, o que você está precisando para que você fique bem, para a glória dele. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E estou aqui, feliz da vida, como diria o nosso apóstolo Décio Lira, para mais uma vez ensinar a palavra de Deus ao seu coração, tá? Continuando a matéria escatologia, né? O estudo do fim, né? Estamos estudando, na verdade, o passado para entender o fim, ok? Então a gente está vendo essa questão do reino de Deus, da salvação, para que a gente compreenda por que, né, haverá um tempo de juízo de 7 anos sobre a terra e Israel estará participando desse tempo, não a igreja. E também entender que o reino bíblico profetizado será o milênio profetizado na Bíblia será um reino físico de Jesus sobre a terra. Jesus reinando sobre a terra. Então, não haverá pós-milenismo nem amilenismo, mas sim um pré-milenismo. Jesus vem e estabelece o reino milenar. Não haverá um pós-milenismo, um pós-tribulacionismo e um mesotribulacionismo, mas um pré-tribulacionismo. Jesus vem e busca a igreja antes da tribulação. Então a gente está explicando mostrando para você, explicando algumas coisas para que isso fique mais claro para a tua mente, tá bom, amados? Como para a glória de Deus tem sido claro na minha mente durante esses anos que eu tenho estudado. Digo de novo, não quero posar aqui como dono da verdade, estou apto a mudar e se porventura estiver errado, o que importa é que a igreja esteja preparada para se encontrar com Jesus Cristo no arrebatamento, tá certo? Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui a nossa jornada explicando a você, mostrando argumentos bíblicos do que eu entendo ser a visão bíblica, né? Pré-tribulacionista e pré-milenista, baseado nesse estudo que a gente está dando, né? Já falamos sobre o cumprimento literal das profecias, já falamos que existem profecias que vão se cumprir de forma exclusiva para Israel, outras profecias que irão se cumprir de forma exclusiva para a igreja e outras profecias que irão se cumprir de forma exclusiva para os gentios, né? E estamos vendo essa questão do reino de Deus e da salvação. Vimos que Deus, ele projetou o seu reino na terra para o homem, desde o início, né? Ao criar Adão, estabeleceu o seu reino na terra. Adão pecou, impediu que esse reino de Deus continuasse na terra e permitiu que o reino do diabo fosse estabelecido. O reino de Deus foi prometido ser trazido de volta na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o Leão da tribo de Judá, ou seja, o rei principal do reino de Deus. Então Deus prometeu que vai trazer esse reino dele perdido no Éden, ele vai trazer de volta esse reino, tá? Deus prometeu isso lá no Éden, que iria trazer de volta esse reino. Vimos que o reino de Deus, ele tem duas partes, tá? Quando se refere ao reino de Deus aqui na terra entre os homens, o reino de Deus ele tem duas partes. A parte espiritual e a parte física. A parte espiritual é a questão do poder sobrenatural que flui através dos crentes que Deus lhes confiou, né? Sabemos hoje na dispensação da graça no nome de Jesus, para subjugar as hostes das trevas, né? E também até os outros seres criados, desde que a gente tenha fé para isso e a gente faça com o intuito de amar as pessoas. Então o reino espiritual é a autoridade de Deus entregue ao homem para ele dominar a criação. E a parte física do reino de Deus é o próprio Deus como um governante político
dominando, governando sobre as pessoas. Isso existia no Éden, existia. Adão tinha domínio sobre toda a criação, era o rei, e Eva a rainha da terra, parte espiritual do reino de Deus. Porém, também o próprio Deus estava ali pessoalmente com eles e governava sobre eles. Portanto, o reino físico. Isso foi perdido no Éden, mas foi prometido no Éden, e durante todo o período do Velho Testamento foi prometido que seria restabelecido. Entendemos que é na pessoa de Jesus o Messias, né? Messias significa o ungido, também Cristo significa o ungido, que diz respeito a um rei vindo da parte de Deus. Então Jesus, que também é Deus, Deus Filho, será enviado da parte de Deus Pai para estabelecer o seu reino. Hoje a gente vai ver que, na verdade, ele já estabeleceu uma parte do reino e no futuro próximo irá estabelecer a outra parte do reino. Então, resumindo, foi isso que a gente falou até aqui. Mas antes de continuarmos a aula, eu queria lhe pedir algo e depois a gente fazer uma oração, como comumente eu faço. Eu queria lhe pedir, primeiramente, né, você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, o qual você assiste essas aulas, que é o canal Igreja Palavra que Cura, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Isso vai nos ajudar a propagar a palavra de Deus, porque o sistema, né, que se chama algoritmo, o sistema do YouTube, ele propaga os vídeos quando algumas coisas acontecem com frequência. Então, se um canal tem muitos inscritos, o algoritmo, o sistema do YouTube, ele reconhece que esse canal está tendo relevância e ele divulga para outras pessoas. Quando se tem muitos likes, né, os gosteis, o algoritmo reconhece e divulga para outras pessoas. Quando se fazem comentários no vídeo. Então eu peço que você, por favor, se inscreva se ainda não é inscrito. Sempre que você assistir a aula, dê o like, isso vai ajudar a gente. E também comenta, tá? Comenta aí embaixo, né, do vídeo, comenta aí o que você gostou, faz aí um comentário. Tudo isso vai ajudar a plataforma do YouTube a propagar mais o nosso canal. Esses vídeos das aulas, eles são privados, nem todo mundo tem acesso. Mas no nosso canal a gente tem acesso a outros vídeos que estão disponíveis para todos, né? Então é importante você fazer isso porque mais pessoas serão alcançadas. Amém, amados? Então eu peço isso para você. Gentilmente eu peço e agradeço, tá bom? Se inscreve, dá o like nos vídeos e comenta nos vídeos. Ok? Agora sim, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, Pai justo, Pai querido, muito obrigado por mais uma aula, onde eu peço humildemente que o Senhor me use mais uma vez como um instrumento do Senhor para alcançar vidas e também ser alcançado pelo poder da palavra. Que eu possa transmitir da forma mais simples possível, porque toda a tua palavra é simples para os prudentes, incluindo a escatologia. O Senhor diz na sua palavra que para o prudente o teu conhecimento é fácil. O Senhor também diz que em Cristo há simplicidade. Sabemos que é para aqueles que desejam, aqueles que querem aprender e que se esforçam para aprender. O Senhor desce ao nível e faz entender. Então eu oro em favor de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão me assistindo. Peço que o Senhor os ajude a compreender e também me ajude a transmitir da maneira mais fácil possível. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Repreendo toda ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir dessa aula, na autoridade do nome de Jesus. E te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos continuar aí na matéria. Então, foi prometido que Jesus viria trazer o reino de Deus de volta, tanto a parte espiritual como a parte física. Isso foi feito. Só que a gente precisa explicar outra coisa, né, que é o que diz aí, né, no slide aí. A necessidade da salvação do homem para que o reino de Deus fosse ampliado novamente à terra para ele.
Para Deus trazer de volta o seu reino ao homem, ele precisava salvá-lo da posição de pecador, como está escrito em João capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 7. Nós lemos na aula passada. A conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai entrar e também não pode ver o reino de Deus. Então, Deus disse que o reino dele viria de volta. Só que o homem agora se tornou pecador em Adão. Então Deus precisava salvar o homem dessa condição, que é justamente o novo nascimento. Para que assim o homem e mulher, o homem possa viver nesse reino. Havia essa necessidade de, antes do reino de Deus ser estabelecido, o homem ser salvo da natureza pecaminosa, se tornar justo e deixar de ser pecador, tá bom? Havia essa necessidade, é o que diz aí, para trazer de volta o seu reino ao homem, Deus precisava salvá-lo da posição de pecador. E para isso, Deus planejou enviar o seu filho Jesus como um homem justo para sofrer, morrer espiritualmente e fisicamente na cruz, ir ao céu Hades no lugar do homem e ressuscitar espiritualmente e fisicamente, como podemos ver e aí tem várias referências bíblicas, Marcos 15, do 15 ao 19, Hebreus 2, verso 9, 2 Coríntios 5, verso 14, 1 Pedro 3, verso 18, 1 Timóteo 3, 16, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, João 3, 16, que é o versículo mais conhecido do mundo, também o mais importante, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é a salvação. Por meio dele o homem é salvo da condição de pecador. E por isso não vai perecer, ou seja, não vai morrer eternamente, não vai para o inferno, mas vai morar com o Senhor. Vida eterna. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, dizem que Jesus, só nele há salvação. Aí lá diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nome aqui se refere à pessoa, ou seja, não há pessoa fora de Jesus na qual a salvação se enquadra. Só em Jesus é que há salvação. Em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele faz menção aos sacrifícios das dispensações anteriores, Ele faz menção a esses sacrifícios, mostrando que aqueles cordeiros que eram sacrificados na velha aliança ou nas dispensações do Velho Testamento apontavam para Jesus Cristo. Só que diferentemente dos sacrifícios do passado, que não tiravam a natureza do pecado, a cobriam, o sacrifício de Jesus iria tirar o pecado. Como você bem sabe, em matérias anteriores foi muito bem explicado isso para você. Amém? Em Apocalipse 5, versículo 6, Jesus é chamado de o Cordeiro. Ele é chamado de leão no versículo 5 e no versículo 6 ele é chamado de o Cordeiro. Amém? Entre outras passagens bíblicas, Só citamos algumas aqui, mas tem muitas outras passagens, porque esse é o ponto principal da palavra de Deus. A mensagem mais importante do evangelho é essa, é que o próprio Deus se fez homem para morrer pelos nossos pecados e assim nos salvar, nos justificando. Amém? Então, assim ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então, Deus prometeu trazer o seu reino de volta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aquele que iria nascer da mulher. Mas para isso ele também precisaria salvar o homem da condição de pecador que Adão sujeitou. Então Deus planejou que Jesus Cristo não somente iria trazer o reino dele de volta à terra, mas também que Jesus Cristo iria ser
a ponte para a salvação do homem, para que o homem pudesse ser justificado dos seus pecados e assim ter acesso ao reino de Deus. Amém? Espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, volta o vídeo. Próximo slide. Observação. Vemos com isso que o Senhor Jesus está totalmente envolvido, tanto na salvação, como em trazer de volta o reino de Deus ao homem para a terra. Então Jesus está totalmente envolvido nesses dois aspectos importantíssimos do plano de Deus para a humanidade, que é salvá-lo do pecado e colocá-lo no seu reino glorioso. Jesus é que está envolvido nesses dois projetos tremendos, né? Apocalipse 5, versículo 5, diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele fala de Jesus, falando dele como o rei, o leão, a raiz de Davi. Isso mostra a divindade de Jesus, porque humanamente falando ele veio da linhagem de Davi. Então, dentro da analogia da árvore, ele é um ramo da árvore de Davi, humanamente falando. Mas como ele é Deus acima dos homens, então ele é a raiz de Davi. Ele é a essência de tudo. E aqui ele é chamado de o leão, o rei. Só que no versículo 6 diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, aqui a gente observa que Jesus ele é chamado do rei, o leão, e no versículo seguinte ele é chamado de o cordeiro. Então, ele é o rei maior do reino de Deus na terra, o rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele também é o perfeito cordeiro. É o cordeiro que Deus proveu, representado lá em Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, e Isaac diz: cadê o cordeiro, pai? E Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Aquele cordeiro que Deus proveu para Isaac era uma representação do verdadeiro cordeiro, aleluia, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Então Jesus é a fonte da salvação do pecado, é a fonte da libertação do inferno, através do seu sacrifício em nosso lugar, o Cordeiro de Deus. Mas também Jesus é o glorioso rei do reino de Deus aqui na terra, o leão da tribo de Judá. Por isso que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Jesus Cristo para todo sempre. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia da Bíblia, né? Ou seja, a primeira revelação de Deus do futuro, onde Deus estava falando ali com Satanás incorporado na serpente, ele fala de Jesus e ele fala desses dois aspectos da missão de Jesus. Ele como Salvador e como Rei. Vamos ver aqui. Gênesis 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente da mulher, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando falei na aula anterior, quando diz que Jesus iria ferir a cabeça da serpente, ele estava dizendo que Jesus iria destruir a autoridade do diabo e restabelecer o seu reino, o reino de Deus. Mas quando fala da serpente picando o calcanhar de Jesus, aqui já fala da salvação. Por quê? Porque Jesus nos salvou tomando para si o veneno do pecado, a natureza de Satanás. Quando ele foi à cruz, ele se tornou o que nós éramos para sermos quem ele é. Ele tomou para si o veneno de Satanás, figuradamente falando. Ou seja, a natureza do pecado foi colocada em Jesus Cristo.
Por isso que ele é representado pela serpente de bronze, que Moisés levantou sob o comando de Deus, que está escrito em Números 21. Aquela serpente de bronze, onde os israelitas que eram feridos pela veneno das serpentes, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. Ali representa Jesus Cristo pendurado na cruz, se tornando maldito em nosso lugar, recebendo o veneno do pecado, para que todo aquele que olhar para ele, ou seja, que crer e o confessar, ele seja liberto, quase não sai, esse seja liberto e salvo para poder fazer parte do reino de Deus. Amém? Então, quando fala de Jesus ferindo a cabeça da serpente, se refere a Jesus estabelecendo o reino, tirando a autoridade do diabo, estabelecendo a autoridade de Deus na terra. Quando fala da serpente ferindo o calcanhar de Jesus, picando o calcanhar, se refere a Jesus na cruz, nos salvando, sendo o Cordeiro de Deus que recebe a maldição para nos dar a bênção. Amém? Então, em Jesus está a salvação e Jesus será o grandioso rei, o principal rei. Ele é no aspecto espiritual e será no aspecto físico, o principal rei do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus, eu não sei você, irmão, mas eu fico muito empolgado em falar sobre essas verdades, né? Em entender o plano de Deus cada dia mais, preciso entender mais a cada dia, mas cada vez que a gente fala, cada vez que a gente medita, cada vez que a gente lê, chega mais clareza para nós, tá certo? Então, para mim é glorioso, tem sido maravilhoso estar falando essas verdades para você. E isso tem tudo a ver com o fim dos tempos, amém? Então, dentro dessa questão da salvação, do reino de Deus, agora a gente vai falar sobre a nação de Israel, que tem tudo a ver com os desdobramentos desse plano de salvação e do reino de Deus. A criação da nação de Israel. Durante o Velho Testamento, o Senhor Deus foi fazendo dispensações e alianças, são chamadas de as alianças da promessa, em Efésios, capítulo 2, versículo 12, e ele foi fazendo essas alianças e dispensações com pessoas compromissadas com ele, para que Jesus pudesse vir a este mundo, trazer a salvação e o reino de Deus. Então Deus foi fazendo alianças, foi fazendo dispensações, para que chegasse o ponto de Jesus poder vir ao mundo, para cumprir esses dois planos principais, salvar e estabelecer o reino, tá? Por isso que eu falei para você sobre a importância de você dar uma revisada na apostila de dispensações e alianças para estudar a escatologia. Quando você tem uma base e um entendimento bom sobre as dispensações e alianças, você vai entender bem a escatologia, tá certo? Então Deus foi fazendo alianças, foi fazendo dispensações com pessoas que ele via que tinham um compromisso com ele, claro, todos pecadores, então muito limitados na sua santidade, obediência, temor, enfim, mas que eles tinham no coração um grande desejo de agradar a Deus. Deus escolhia essas pessoas e fazia alianças e dispensações com o propósito de preparar todo o terreno, se eu posso assim dizer, para que Jesus viesse cumprir a missão, né? Para que Jesus pudesse descer do céu, vir à terra e estabelecer a sua missão de trazer salvação e estabelecer o reino de Deus ao homem, tá bom? Próximo slide. Na dispensação da promessa, Deus estabeleceu um homem, ou escolheu, melhor dizendo, Deus escolheu um homem chamado Abrão, por causa do compromisso que ele tinha com Deus, mudou o seu nome para Abraão, conforme está escrito em Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 5. Deus fez aliança com Abraão e com uma nação descendente dele, que foi a nação de Israel. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 17, ou seja, Deus
fazendo uma aliança com Abraão e com a sua descendência, Israel. Gênesis capítulo 17, versículo 7 e versículo 19. Vamos primeiro para o 7. Deus falando para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então Deus garante a Abraão, né, aqui já chamado Abraão, que tinha feito uma aliança com ele e com a descendência depois dele, que nós sabemos que é o povo israelita, os judeus. Versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então Deus fez uma aliança perpétua para a linhagem de Abraão partindo de Isaque, não de Ismael, mas de Isaque. Sabemos que essa é a linhagem de Israel. E Deus disse que fez uma aliança eterna com Israel. Tá certo? Claro, a gente vai explicar mais na frente que todo mundo, para ser salvo, ele tem que receber Jesus, tá? Tem gente que diz: não, porque você é judeu, você já é salvo. Nada disso. Foi o que João Batista combateu, né, os líderes. Vocês dizem que são descendência de Abraão. Até dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O que é que João Batista estava querendo dizer com isso? Que literalmente Deus ia transformar pedras em homens? Não. Mas ele estava dizendo que não importava ser da linhagem de Abraão se não tivesse a fé e a fidelidade ao Senhor. Tá bom? Então não quer dizer que todo judeu é salvo. Mas o judeu, o povo israelita, sim, tem uma aliança com Deus. Só vai ser salvo o judeu que se converte a Cristo. Mas você vai entender mais na frente que essa aliança, por causa dessa aliança que Deus tem com o povo judeu, Deus os trata de uma forma diferenciada e vai tratar com eles no fim dos tempos de uma forma diferenciada, tá bom? Nesse aspecto do reino, tá? A salvação não é por meio da salvação em Cristo Jesus, mas no aspecto do reino há algo diferenciado com o povo israelita por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão e com a linhagem dele partindo de Isaque, que é a linhagem de Israel, tá? Então eu quero ler de novo aí essa parte na apostila. Na dispensação da promessa, Deus escolheu um homem chamado Abrão por causa do seu compromisso com ele. Mudou o seu nome para Abraão, fez aliança com ele e com uma nação descendente dele, Israel. E aí tem as referências, Mateus 1, verso 2, 1 Crônicas 1, 34, 1 Crônicas 2, de 1 ao 2. Para que por meio desta nação viesse o Salvador e Rei Jesus. Então a salvação ela é baseada na fé para toda e qualquer pessoa na face da terra. Mas Jesus ele veio da linhagem de Israel. Jesus é judeu. Ele veio da linhagem de Israel por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão possibilitou que Jesus viesse da nação de Israel e também vai desencadear algo, digo de novo, referente à manifestação do reino de Deus aqui na terra. Então, essa aliança de Deus com Israel é muito importante dentro do projeto da salvação e do reino de Deus. Da salvação, digo de novo, porque Jesus veio de Israel. E do reino, a gente vai explicar mais na frente, tá bom? Então, foi criado o povo de Israel, né? Na dispensação da promessa, na aliança abraâmica, Deus estabelece Abraão, Isaque e Jacó, desses três, um povo, o povo judeu, o povo israelita, tá? Observações. Antes das observações, Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus faz várias promessas para Abraão e ele termina dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Quando Deus fez essa declaração, em ti serão benditas, essa bênção é a bênção da salvação, conforme você lê Gálatas 3, né? Se você ler lá Gálatas 3, você vai entender que essa bênção diz respeito à salvação. Então ele está dizendo que em Abraão haveria salvação. Mas por que em Abraão haveria salvação? Porque da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó foi que veio o Salvador Jesus Cristo. E isso é confirmado aí em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16, que fala da genealogia de Jesus partindo de Abraão, ok? Em Apocalipse 12, fala da mulher grávida dando à luz a um filho homem que vai reger as nações com cetro de ferro. Jesus Cristo é esse filho homem. A mulher, como já vimos em aulas anteriores, é o povo de Israel. Então, Jesus Cristo veio da linhagem de Israel. Por causa da aliança que Deus tem com o povo de Israel, Jesus, o Salvador de todo aquele que crê, veio desse povo. Amém? Observações. Primeira observação. Portanto, a partir de Abraão, passaram a existir gentios e judeus. Ou seja, de Adão até Abraão só haviam gentios, num período de aproximadamente 2000 anos. A partir de Abraão surge um novo povo, que é o povo judeu, também chamados de hebreus, em Gênesis 14, 13, Gênesis 40, 12 a 15, também chamados de israelitas, Êxodo 1, 11, Êxodo 9, 6. Então, a partir de Abraão, agora dois povos existem na terra, judeus e gentios. Então, de Abraão até a ressurreição de Jesus, haviam dois povos na terra, judeus e gentios, num período de aproximadamente 2000 anos. Então, de Adão a Abraão, aproximadamente 2000 anos, só havia gentios. De Abraão a Jesus ressuscitado, aproximadamente 2000 anos, dois povos na terra, judeus e gentios. Ok? Vamos continuar aqui. Próximo slide. Segunda observação. Por causa da aliança que tem com os judeus, de certa forma, Deus reinou ou governou sobre Israel no Velho Testamento, por meio de Moisés, depois por meio de Josué, depois por meio dos juízes e depois por meio dos reis. Então, de certa forma, Deus reinava sobre Israel, né? Havia um reino de Deus, podemos assim dizer, entre o povo israelita, começando com Moisés, depois com Josué, depois com os juízes e depois com os reis. Porém, aquele nível do reino dele, ou seja, aquele reino perdido no Éden, aquele nível do reino dele, para o homem na terra, que foi impedido pelo pecado de Adão, só poderia voltar a se manifestar por meio de Jesus Cristo. Então, havia um reino de Deus agindo em Israel? Sim. Deus reinando sobre eles? Sim. Mas não era uma tipificação do verdadeiro reino, se eu posso assim dizer, do reino perdido. O reino perdido no Éden só poderia ser trazido de volta na pessoa de Jesus Cristo, que é chamado de o segundo homem. Adão primeiro, Jesus o segundo. O último Adão. O primeiro Adão perdeu o reino de Deus. O último Adão trouxe de volta. Amém, amados? Terceira observação. O propósito principal de Deus ter criado a nação de Israel foi para que ele pudesse escolher deste povo José e Maria, o casal compromissado com Deus, com ele é Deus, que criou e educou a Jesus como filho, para que ele, como homem, pudesse cumprir as missões
de salvar o homem, salvar o ser humano e trazer de volta a ele, ao ser humano, o reino de Deus. Então, todas essas alianças, essas dispensações, a criação da nação de Israel, tudo teve uma finalidade. Ele preparou todo um contexto para que um casal que tivesse compromisso com ele vivesse em um ambiente onde a lei de Deus era ensinada, né? Sabemos que muitos não a consideravam dentre o povo de Israel, mas havia os princípios de Deus disponíveis para aqueles que quisessem. Então, nessa sociedade detentora do conhecimento da lei de Deus, Deus escolheu um casal para criar o seu filho, que como homem esvaziou-se dos seus atributos divinos e veio à terra e teve que aprender. Então ele precisava ter pais que o conduzissem no caminho certo, enquanto ele era dependente, né, de pais. Então Deus escolheu José e Maria e formou toda a nação, todo esse contexto para que esse casal, quando surgisse no cenário, dentro do livre-arbítrio, eles optassem em ser tementes a Deus, Deus pudesse assim ver nesse casal pessoas às quais ele podia confiar o seu filho, que viria como homem. E Jesus veio para cumprir as missões de salvar e trazer o reino. Então ele foi bem educado por esse casal fiel a Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 16 e do versículo 18 ao 25, e Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, a gente vê, né, a questão do anjo Gabriel anunciando a vinda de Jesus, tanto para Maria como para José, ok? Então eles foram avisados, preparados, e assim Jesus pôde vir à terra. Então Jesus desceu do céu e veio à terra, esvaziou-se de seus atributos divinos e foi colocado como um fetozinho no ventre de Maria, um feto no ventre de Maria, onde ele foi desenvolvido, cresceu e tal, e nasceu. E essa foi a primeira vinda de Jesus visível ao mundo. Como assim, pastor? Ou seja, quando Jesus nasceu e enquanto ele esteve aqui na terra, nesse período, todos podiam vê-lo. Ele estava disponível a quem buscasse, a quem estivesse próximo, a quem fosse a ele. Então foi a primeira vinda visível de Jesus Cristo ao mundo. Tá bom? Aleluia! Glória a Deus! Guarda essa informação porque mais na frente você vai entender. Então Jesus veio, foi criado por José e Maria, aprendeu a obediência, crescia em sabedoria, estatura e graça. Para quê? Para cumprir o seu propósito. E quando ele completa quase 30 anos, ele inicia o seu ministério. Claro, ele é precedido por João Batista. João Batista começa o seu ministério antes de Jesus Cristo, preparando o povo para recebê-lo. E Jesus começa o seu ministério, tá? Então isso se passam 30 anos. Agora, quando Jesus começa o seu ministério, está relatado nos 4 evangelhos, você vai perceber, né, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai perceber que quando Jesus e até João Batista que o precedeu, o ministério deles foi focado no povo judeu. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber isso. João Batista pregou para os judeus o batismo de arrependimento. Jesus ensinou, pregou e curou os judeus. Gentios foram curados por Jesus? Foi. Mas eles vinham a Jesus, só que Jesus não foi às regiões dos gentios. Ele concentrou o seu ministério no território da Judéia, na terra de Israel. Ali foi o ministério de Jesus. O foco maior dele foi ministrar aos judeus. Ele abençoou, digo de novo, ele abençoou os gentios, mas o foco dele foram os judeus.
tanto de Jesus como também o antecessor dele, João Batista. Então, surge agora uma dúvida que a gente vai responder agora, nesse próximo slide aí, né? Que é uma pergunta, o subtítulo. Por que a mensagem da salvação e do reino de Deus foram apresentados e oferecidos primeiramente aos israelitas? Ou seja, os gentios foram alcançados, mas o foco, a prioridade, o foco, primeiramente, foram os judeus. Por que que isso aconteceu? Né? Se Deus ama a todos, se a salvação era para todos, se o reino de Deus é para todos. Por que é que a mensagem da salvação e do reino de Deus, né? Ou seja, a mensagem que a salvação iria chegar e que o reino de Deus iria chegar, foram oferecidos, apresentados e oferecidos primeiramente aos israelitas? Em Mateus 3, versículos 1 e 2, vamos ler aqui. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele estava na região da Judeia, pregando para os judeus: arrependam-se, que é o requisito para receber a salvação. Porque é chegado, ou está perto, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, aos judeus foi primeiro oferecida a mensagem de salvação e do reino, por João Batista. Jesus seguiu a mesma linha. Você pode ver no capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a pregação é a mesma de Jesus Cristo, mas novamente o foco são os judeus. Arrependam-se, salvação. O reino de Deus está chegando, pregação do reino. Por que é que essa mensagem foi pregada primeiramente aos judeus? Já que a salvação e o reino é para todo aquele que crê. Vamos ver aí a resposta. Porque pelo fato dos judeus serem o povo prometido pelo Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, e aí estão as referências que falam, né? Deus prometendo o povo judeu para Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3, prometendo a Isaque, Gênesis 26, do 1 ao 4, e prometendo a Jacó, Gênesis 28, versículos 10, 13 e 14. Então, vou ler de novo. Porque pelo fato dos judeus serem o povo prometido pelo Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, povo este que tem aliança com Deus, como a gente já leu, Gênesis 17, 7 e 19, Deus estabeleceu duas coisas. Por causa da aliança que Deus fez com esse povo, Deus estabeleceu duas coisas. Primeira, o evangelho, as boas notícias da salvação e do reino de Deus, teria que ser primeiro apresentado aos judeus para depois ser apresentado a todos os povos, a todas as outras nações, pois a salvação e o reino sempre estiveram disponíveis a todos. Sempre, desde o Velho Testamento até os dias de Jesus, sempre a salvação, né? No contexto do Velho Testamento, eles aguardavam a salvação, né? Mas a promessa de bênção sempre foi para todos. Agora, como Israel tem uma aliança com Deus, e Deus é um Deus de princípios, o nosso Deus, o verdadeiro, ele é o Deus que honra a aliança, ele é o Deus que honra o princípio de autoridade, de liderança e de aliança. Então, por causa dessa liderança que Israel deveria exercer sobre as nações, Deus estabeleceu o povo judeu para ser luz para os outros povos. Infelizmente, eles não honraram isso, mas Deus honrou a parte dele. Então, pelo fato de Deus ter colocado Israel como um povo de liderança sobre os outros povos, então
baseado nessa aliança e nessa posição de autoridade que Israel tinha sobre os outros povos, primeiro o evangelho foi oferecido a eles, para depois ser oferecido a outras nações, tá certo? E essa passagem aí de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30, ela é tremenda para explicar isso. Vamos ler aí a passagem, tá? Quem não entende bem essa questão aí que a gente está explicando, quando lê esse texto fica meio assim, meu Deus, Jesus, por que Jesus falou isso? Por que Jesus teve esse posicionamento? Mas quando a gente entende essa questão da liderança espiritual que Israel tinha sobre os outros povos, pela aliança que Deus tinha feito com eles, e por isso o Senhor priorizou a evangelização para eles, não exclusivizou, ou seja, não era exclusividade para eles a salvação e o reino, mas era prioridade para eles. Primeiro foi oferecido a eles por causa da liderança que Deus os constituiu sobre os demais povos pela aliança que Deus tinha com eles. Esse texto de Marcos 7, com essa base de explicação, fica mais fácil de ser entendido. Vamos ver aí. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. E, levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e de Sidom. Ou seja, Tiro e Sidom eram países, não eram da terra de Israel, eram outros países, eram países de gentios. E Jesus foi para aquela região. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, uma mulher descobriu que Jesus estava lá na região de Tiro e de Sidom, a sua filha endemoniada, ela vai a Jesus e pede ajuda a ele. Verso 26. Esta mulher era grega ou era gentia. Esse termo grego aqui se refere a gentio, tá? Ela não era literalmente grega, mas no mundo que Jesus vivia, a cultura era a cultura grega. Então os gentios eles eram chamados de gregos por causa da cultura do mundo da época, que era a cultura grega. Os romanos dominavam, mas eles adotaram a cultura grega. Então, os povos de outras nações, eles eram conhecidos como gregos por causa disso. Ela não era literalmente grega, ela era gentia. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, tá vendo? Ela era cirofenícia. Gentia, quando fala grega, quer dizer que ela era gentia. E a nação dela, ela era cirofenícia. Ela rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ele fala dos filhos, chamando os filhos os judeus, e os cachorrinhos os gentios. Calma, não desligue o vídeo, não desista do curso, calma, eu vou explicar porque é que Jesus chamou os gentios de cachorrinho. Calma, não é o que você está pensando, segura aí. Só vamos entender aqui o contexto. Então ele chama os judeus de filhos e os gentios de cachorrinhos. Vamos ler de novo o versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Essa passagem também está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15. E lá no capítulo 15 de Mateus ainda tem um acréscimo na informação. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, a palavra que ela trouxe, Jesus disse: sua fé é grande. E aí disse, né? Por causa da sua palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha
saído. Então a menina foi abençoada. Mas vamos lá, vamos entender esse texto dentro daquilo que nós estamos explicando. Vamos ver aí, antes de explicar com minhas palavras, vamos ver a explicação da apostila ao lado da referência. Nesta passagem, os filhos representam os judeus e os cachorrinhos, os gentios. Mas Jesus não falou isso com a intenção de desmoralizar os gentios, e sim no sentido de que, assim como os pais priorizam a alimentação dos seus filhos para depois suprir os seus cachorrinhos, assim também Deus quis alcançar primeiro os judeus, por causa da aliança feita com eles, para depois ir aos gentios. Entendeu? Vamos lá, vamos supor que você tem um filho pequeno e tem um cachorrinho em casa. Você chegou em casa, o cachorrinho tá lá fazendo festa, vocês brincam com ele e tal. Você chega com o seu filho. Seu filho olha para você e diz: mamãe, ou então papai, tô com fome. E aí você olha pro cachorrinho, o cachorrinho tá lá olhando a vasilhazinha da ração dele, cutucando, e a vasilha da ração tá vazia. Ou seja, você gosta dos dois, ama os dois, o menino e o cachorrinho. Mas os dois estão com fome. Você vai suprir qual a necessidade primeiro? Com certeza você vai suprir primeiro o seu filho, para depois suprir o cachorrinho. Então, quando Jesus fez essa analogia, foi nesse sentido. Ele não estava humilhando os gentios e dizendo que o judeu é superior. Ah, o judeu é gente, o gentio é bicho. Não, não é isso que Jesus estava querendo dizer. Ele só estava querendo explicar essa questão de prioridade. Ou seja, como Israel tem a aliança com Deus, então Deus decidiu priorizá-los ou enviar primeiro a eles a pregação da palavra, para depois oferecer aos gentios. Foi isso que Jesus disse. Por isso que as palavras da mulher, Jesus disse: grande é a tua fé. Porque o que foi que ela disse? Ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas que estão na mesa dos filhos. O que é que ela estava dizendo? Ela estava querendo dizer a Jesus: eu não quero tomar o lugar dos judeus. Eu não quero impedir que eles sejam os primeiros a ser alcançados. Eu só quero a cura da minha filha. Eu só quero a migalha que está caindo. Ou seja, ela estava dizendo: eu não quero tomar o lugar dos judeus. Eu entendo que no reino físico do Senhor, eles terão uma posição de autoridade sobre a minha nação e as demais nações do mundo. Eu não quero tomar a posição de liderança deles. Eu só quero a cura da minha filha. Então foi isso que ela quis dizer. Ela entendeu a analogia e explicou dentro da própria parábola que Jesus trouxe. Aí por isso que Jesus se impressiona. No Evangelho de Mateus está registrado que ele disse: grande é a tua fé. E aqui na passagem de Marcos ele diz: por causa da sua palavra, a menina foi curada. Tá certo? Então é só uma questão de prioridade. Por isso que quando Jesus estava preparando os seus apóstolos, ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Ele estava treinando os seus apóstolos a pregar, a orar, a expulsar demônios, a orar pelos enfermos. Em Mateus 10, do 5 ao 8, Jesus disse: não vá aos gentios, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele estava dizendo: vocês estão simplesmente cumprindo o meu ministério. E no meu ministério, o foco primeiramente é Israel. Os gentios vai ser depois, primeiro os judeus. Por isso que em Mateus 10, do 5 ao 8, Jesus manda eles pregarem só aos judeus, naquele período do ministério terreno deles, de Jesus. É só por uma questão de honrar a posição de hierarquia que Israel tem sobre os demais povos, pela aliança que Deus fez com eles, por causa da fidelidade de Abraão, Isaque e Jacó. Então, por causa dessa honra a Israel, foi que o evangelho da salvação e do reino foram primeiro pregados para eles. Mas também teve um outro motivo, teve uma outra coisa que levou Deus a priorizar a evangelização dos judeus. É o que a gente vai ver no próximo slide. Segunda coisa: para a parte física
do reino de Deus voltar a se manifestar na terra, é necessário que a nação de Israel, representada pelas suas autoridades, ou seja, seus líderes, aceitem a Jesus como o rei prometido, o Messias. Deus estabeleceu, quando você lê as profecias do Velho Testamento, quando você lê o que Deus revelou aos profetas, também nos Salmos, enfim, no Velho Testamento, quando se fala do reino físico dele na terra, você vai perceber lá lendo os textos que esse reino físico, dentre as nações que estarão no mundo, Israel terá uma posição de liderança sobre os outros povos. Só é você ler, né? Só é você ler as profecias que falam do reino do Senhor físico sobre a terra, que Israel terá uma posição de liderança sobre as outras nações. Ou seja, Jesus vai reinar com os glorificados. Com a revelação do Novo Testamento a gente entende que a igreja vai reinar com ele, só que a igreja era um mistério no Velho Testamento. Então quando você lê o Velho Testamento, você vê o Senhor descendo e reinando na terra sobre Israel e os gentios. A igreja era um mistério. Com a revelação do Novo Testamento a gente entende que a igreja é um com Jesus. Então quando no Velho Testamento fala do Senhor reinando sobre os povos, entenda que a igreja está com ele reinando sobre os povos. Amém? Mas quando você vê lá o Senhor reinando sobre os povos da terra de forma física, você vai ver que ele reina de Israel. É em Jerusalém que ele vai estar. Israel é o cabeça dos outros povos. Então, Deus determinou isso dentro da sua soberania, é com ele. O plano de Deus nem sempre a gente vai entender, mas é o melhor. Então, Deus, dentro da sua soberania, ele estabeleceu que o seu reino físico na terra, ele vai reinar sobre os povos, mas quem vai ser o líder dos povos? Israel. Ou seja, o reino físico será um reino judaico, um reino israelita, onde os gentios vão participar desse reino, submissos à autoridade do povo israelita. Então, como o reino físico é um reino israelita, de onde os gentios vão desfrutar da bênção, mas o reino é israelita, então para que o reino físico de Deus se estabeleça, é necessário que Israel, representada pelos seus líderes, reconheça que Jesus é o Messias. Eles precisam reconhecer em Jesus que ele é o Messias. Amém? Certo. Por que é então que o evangelho foi primeiro pregado para a nação de Israel? Vimos o primeiro motivo, que é porque Deus queria honrá-los pela aliança que tem com eles. E o segundo motivo tem a ver com essa afirmação, de que o reino físico, ou a parte física do reino de Deus, só vai ser estabelecida se a liderança de Israel receber a Jesus como Messias. Dentro disso, vamos continuar aí na apostila. Nesse mesmo slide, ainda continuando, tanto João Batista como o próprio Jesus diziam que o reino de Deus estava próximo. Nós lemos essas duas referências, né? Mateus 3, 1 a 2 e Mateus 4, 17. Então, tanto João Batista como o próprio Jesus diziam que o reino de Deus estava próximo. Por que eles diziam isso? Porque a manifestação das partes física e espiritual do reino estava disponível naquele tempo, desde que as autoridades de Israel da época, que eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e os doutores da lei, ou escribas, eles aceitassem a Jesus como Salvador e Rei profetizado no Velho Testamento. Ou seja, nos dias que Jesus esteve, né, na terra, no seu ministério, quem eram os líderes da nação de Israel? Para Deus, não era o rei Herodes. O rei Herodes, ele era edomita,
foi colocado por Roma. Deus não aprovava a liderança de Herodes. Para Deus, a liderança de Israel era ocupada pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos doutores da lei, os escribas. Se você ler Mateus capítulo 23, quando Jesus repreende as autoridades, esses homens aí, ele diz, eles estão sentados na cadeira de Moisés. O que é que ele quer dizer com isso? Que eram eles que exerciam autoridade sobre o povo, assim como Moisés foi líder do povo de Israel. Então, se aqueles homens, eles aceitassem Jesus como seu rei, o reino físico de Deus teria sido estabelecido na primeira vinda visível de Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele primeiro evangelizou Israel também porque se Israel, representado pelos líderes, aceitasse Jesus, o reino seria estabelecido naqueles dias. O reino, não só a parte espiritual, mas também o reino físico, que tinha sido profetizado no Velho Testamento, teria sido estabelecido naqueles dias. Amém, queridos? Aí você pode dizer, sim, mas Jesus não tinha que morrer na cruz? E os judeus não entregaram Jesus à morte? Verdade. Mas vamos lá. Vamos pensar. Vamos raciocinar um pouco aqui. Se Jesus fosse aceito como rei físico de Israel, o rei da linhagem de Davi, ou seja, um rei físico, Israel estava sob o domínio dos romanos. Com certeza o imperador romano não ia ver isso e dizer parabéns, o povo de Israel agora escolheu um rei independente da gente e está tudo certo. Claro que eles não iam ficar de braços cruzados, eles iriam vir contra. E Jesus seria morto pelos romanos. E através de sua morte ele pagaria o preço pelos nossos pecados. Ressuscitaria, estabeleceria o seu reino, Israel evangelizaria o mundo debaixo do poder do Senhor e o reino dele seria estabelecido espiritualmente e fisicamente naqueles dias. Tá entendendo, pessoal? Então, estava disponível tanto a salvação como o reino completo de Deus, parte espiritual e parte física, ser estabelecida naqueles dias, ser e somente ser a nação de Israel, representada pelos seus líderes, recebessem a Jesus como seu rei, como seu salvador profetizado no Velho Testamento. Mas, sabemos que isso não aconteceu. Porém, aqui no próximo slide, diz o seguinte, é por isso que através dos seus ministérios, João Batista com sua pregação e batismo de arrependimento, que estão nessas passagens aí, e Jesus com o seu ensino, pregação, curas e milagres, eles tentaram convencer as autoridades israelitas desta verdade. Por que é que o foco principal do ministério de João Batista e de Jesus foi Israel? Porque Israel recebendo Jesus como Messias, ele seria morto pelos romanos, claro, ressuscitaria, mas já como um rei espiritual e físico, alcançando um reino mundial. Então partiria de Israel para os outros povos. Por isso que o foco foi ali. Por isso que Jesus disse primeiro os filhos. Primeiro os filhos. Era nesse sentido. Muitos judeus se converteram a Cristo. A gente sabe disso. É tanto que a igreja iniciou-se com judeus. Então, muitos judeus se converteram a Cristo, creram na mensagem do Evangelho. Mas se for comparar com a quantidade de israelitas que existiam no mundo, a maioria esmagadora não recebeu. Algumas autoridades de Israel receberam Jesus? Sim, mas a maioria deles não. Então, Israel, como nação, rejeitou Cristo. Digo de novo, indivíduos judeus se converteram, mas como nação eles rejeitaram, porque a maioria dos líderes e do povo israelita rejeitou a Jesus como o Messias. É o que a gente vai falar agora aqui. No próximo slide, Israel, como nação, rejeitou a Jesus como seu rei.
a nação de Israel, através da maior parte dos seus líderes e também do povo, rejeitou a Jesus como Messias. Vamos ver isso aqui, João capítulo 1, versículo 11. Pastor, o que é que isso tem a ver com escatologia? Tem tudo a ver. Analisa essa história, volta se for o caso, assiste várias vezes esse vídeo e analisa essa história toda, que você vai ver que tem tudo a ver com o tempo do fim. Bora lá. João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus veio para Israel, mas Israel, representada por a maioria dos seus líderes e do povo, não o recebeu. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao 14. E ouvindo eles estas coisas, ele, Jesus, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Aqui Israel já tinha rejeitado Jesus. Jesus estava para ir a Jerusalém para ser morto. Ele poderia revelar o reino naqueles dias, o reino físico e espiritual. Mas como Israel rejeitou, o reino físico não iria se cumprir naqueles dias. Só que os discípulos achavam que sim. Então Jesus conta essa parábola para explicar que o reino físico ainda não iria se manifestar naqueles dias. Aí ele conta uma parábola. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no. Ou seja, quem eram os concidadãos desse nobre? O nobre é Jesus, a nação de Israel, os judeus. Jesus era judeu, então os concidadãos aqui são os judeus. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Então, eles rejeitaram, eles não quiseram Jesus como seu rei. Aquela geração da primeira vinda visível ao mundo de Jesus, aquela geração de Israel o rejeitou. No versículo 37 até o 40, aí do capítulo 19 também explica isso. Mas não mais a parábola, mas algo que aconteceu de fato. Lucas 19, do 37 ao 40. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, de entre a multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. Então, aqueles discípulos, eles disseram que ele era o rei bendito do nome do Senhor. Os discípulos de Jesus o reconheciam como o rei prometido. Mas os fariseus, que eram as autoridades, diziam, repreende os teus discípulos. Ou seja, a liderança de Israel, representando a nação, a maior parte dos líderes, não aceitou como rei. Aí olha o que Jesus disse. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, isso aqui é fato, isso não vai ser impedido. É isso que Jesus quis dizer. Versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, né? Chorou sobre ela. Jesus chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Ou seja, Jesus estava dizendo, se vocês
líderes, povo de Israel na sua maioria, estivessem me entendendo e aceitassem, quão bom seria. Mas isso agora está encoberto dos seus olhos. Por causa da dureza do coração deles, eles não entenderam. Foi por maldade que eles não entenderam. E por isso o reino físico não se estabeleceu naqueles dias. É o que ele vai dizer agora, olha. Versículo 43. Porque virão dias... Deixa eu ver aqui, 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Olha como é sério isso, irmãos. Vocês não reconheceram a minha visitação. Vocês não me honraram. E por isso eu não vou estabelecer o meu reino para essa geração de Israel. Pelo contrário, essa geração será julgada e vai sofrer bastante. Então, eles rejeitaram Jesus. Jesus veio trazer o reino, mas eles o rejeitaram. Mateus 12, do 22 ao 24, você pode ler depois essa referência. Vamos ver aí a explicação ao lado. Nesta passagem de Mateus, alguns judeus chamam Jesus de filho de Davi, um título dado ao Messias prometido, porque estavam crendo pelo milagre feito que ele era o Cristo. Mas os fariseus, as autoridades ali presentes, blasfemaram dele. Então, mais uma vez, o povo reconhece Jesus como Messias, o chamando de filho de Davi, ou seja, o rei da linhagem de Davi, mas as autoridades zombam, diz, esse aí expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Então, eles zombam de Jesus. E Jesus explica isso nessa parábola aí de Mateus 21, do verso 33 ao 39, que eu quero ler para você. Mas antes de ler a passagem, eu quero ler a explicação, porque para facilitar o nosso entendimento, né? Essa passagem de Mateus 21 é uma parábola, ou seja, uma história que Jesus, né, criou naquele momento para explicar verdades espirituais. E na parábola ele fala de uma vinha, ele fala de lavradores, ele fala do dono da vinha e dos servos do dono da vinha. Então vamos ver o que cada um desses representa. E aí na apostila explica para que a gente entenda melhor a parábola. A vinha citada nesta parábola representa a nação de Israel. É só você ler Isaías capítulo 5, do 1 ao 7, que lá Israel é chamado de a vinha de Deus. Então essa vinha que Jesus fala na parábola representa a nação de Israel. Os lavradores, ou seja, os que tomavam conta da vinha, representa a nação, os líderes da nação de Israel. Jesus explica isso em Mateus 21, do verso 40 ao 45. O dono da vinha é Deus, tá? O filho do dono da vinha é Jesus. E os servos do dono da vinha são os profetas do Velho Testamento. Isso é explicado em Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 32. Eu não vou abrir todas essas passagens, mas você, como um bom estudioso e estudiosa da palavra de Deus, que não só crê no que o pastor fala, mas que confere nas escrituras, você vai conferir todas essas referências depois, tá bom? Mas a gente vai aqui para a passagem de Mateus capítulo 21. Jesus explica essa questão da rejeição de Israel a Cristo. Capítulo 21, a partir do versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que representa Deus, né? Que plantou uma vinha, Israel. Circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. E arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então, quando fala que Deus plantou a vinha, quer dizer que Deus formou a nação de Israel com uma aliança em Abraão, Isaque e Jacó. E ele confiou esse povo a uns lavradores. Os lavradores representam os líderes no meio do próprio povo de Israel, certo? Então, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe.
verso 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Fruto na Bíblia é um símbolo de obediência, o fruto do Espírito, né? Dei fruto que glorifique a Deus. A árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto. Então, fruto representa obediência. Quando ele fala, chegou o tempo dos frutos, ele está dizendo, Israel deveria dar fruto para Deus. E quem era que ia conduzi-los ao fruto, à obediência? Os líderes. Então, Deus envia os servos, que representam os profetas, para cobrar dos líderes. Cadê o fruto que o povo está dando? Vocês deveriam conduzi-los à obediência. É isso que quer dizer aqui, quando fala que o dono da vinha enviou os servos aos lavradores. Ou seja, se você ler o Velho Testamento, você vai ver isso. Os reis que Deus estabeleceu em Israel, a maioria deles foram infiéis. Deus enviava os profetas para cobrar deles, também dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Então, os servos representam os profetas, confrontando os líderes, cobrando deles que eles andassem em santidade e, consequentemente, levasse o povo de Israel a andar em santidade. Bora lá. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. É só você ler o Velho Testamento que você vê que os líderes fizeram isso com os profetas. Mataram, apedrejaram, prenderam. Então eles rejeitaram o conselho de Deus. E geração após geração de líderes vão repetindo o mesmo procedimento de infidelidade. O povo de Judá é levado à Babilônia, passa 70 anos lá, voltam para sua terra, subjugados por povos gentios, mas ainda assim teimosos em obedecer a Deus. Nos dias de Jesus tinha o rei Herodes, mas Deus não o colocou, não era visto como autoridade. As autoridades do povo eram os líderes religiosos, os sacerdotes, fariseus, saduceus, os doutores da lei, enfim. Então, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Então, agora Deus envia Jesus para convencer as autoridades de que eles precisavam se render a Deus e conduzir o povo à obediência, porque o povo não era deles, assim como a vinha não era dos lavradores, o povo era de Deus. Eles tinham que prestar contas a Deus. Então, Deus envia o Filho. Versículo 38, que é Jesus, claro, né? Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então, os líderes dos dias de Jesus repetiram o que os seus antepassados fizeram. Jesus fala isso em Mateus capítulo 23. E eles rejeitam Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas veja o que eles dizem. Este é o herdeiro. Eles sabiam. Mas eles queriam o poder, o domínio sobre os povos. Eles não queriam se render à vontade de Deus. E eles rejeitaram Jesus. Amém? Infelizmente, isso aconteceu. E por ter acontecido, vieram algumas consequências. Vamos ver isso no próximo slide. Não vamos falar de todas as consequências hoje, mas nós vamos começar hoje e terminar na próxima aula. Então, essa alta rebelião contra a vontade de Deus, esse alto pecado cometido pela nação de Israel, representada pela maioria dos seus líderes, trouxe consequências. Vamos ver aí, consequências desta rejeição. A manifestação da parte física do reino de Deus para o homem na terra foi adiada por muitos anos. Como nós lemos na passagem de Lucas, né? Vocês
Ah, se vocês tivessem reconhecido, mas vocês não reconheceram a visitação, a minha visitação, a visitação de Deus. Então, como eles rejeitaram, a parte física do reino de Deus não se cumpriu naqueles dias, mas foi adiada por muitos anos. Só acontecerá no milênio. Pois esta parte do reino será oferecida a uma nova geração de autoridades israelitas no futuro, no período da ira futura. Então, acho que você já está começando a entender onde a gente está querendo chegar com toda essa base bíblica para você, né? Então, o povo de Israel rejeitou Jesus, a nação de Israel representada pelos líderes. O reino físico foi adiado, mas vai ser estabelecido no futuro próximo, que é o que nós chamamos de milênio. Por quê? Porque este reino será novamente oferecido à nação de Israel, a uma nova geração de autoridades israelitas no futuro. E Jesus falou isso em Mateus capítulo 23, do versículo 37 até o 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Mas não é para sempre. Veja que ele diz: até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então essa expressão, né, que em hebraico é Baruch Rabá Leshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, essa expressão é a expressão de aceitação de Israel para com o Messias, reconhecendo que Jesus vem do Pai, ele é o rei enviado do Pai. Os discípulos fizeram isso na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas as autoridades não, repreenderam. Mas vai chegar um dia que as autoridades de Israel, a maioria delas, vão clamar e vão reconhecer a Jesus. Isso se dará no final dos 7 anos da ira de Deus, que é quando se dará a segunda vinda visível de Jesus ao mundo, tá? Então é isso. Então, o reino físico foi adiado, mas será manifesto no futuro, porque a pregação será novamente oferecida para uma futura geração de israelitas. Então, primeira consequência da rejeição. O reino físico foi adiado, não se cumpriu naqueles dias. Segunda consequência, os romanos expulsaram os judeus da sua terra e os espalharam por todas as nações. E aí estão as referências bíblicas, né? A gente leu Lucas 19, do 41 ao 44. A gente leu Mateus 23, 37 e 38, quando ele diz: a vossa casa ficará deserta. Qual era a casa dos judeus? A terra prometida. Eles foram expulsos da sua terra, tá? Isso também foi falado por Jesus em Lucas, capítulo 23, do verso 26 ao 31, e também em Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao 24. Segundo a história, nós já sabemos que isso já aconteceu. E isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento de Cristo. Ou seja, aproximadamente 40 anos depois de Jesus ter subido ao céu, né, aproximadamente 40 anos, os exércitos romanos vieram e destruíram Jerusalém, mataram muitos judeus e os espalharam por todos os cantos da terra. Então isso foi uma consequência. Jesus fala nessas passagens bíblicas que isso iria acontecer e era justamente porque eles tinham negado a ele como Senhor, como Messias. Outra consequência, depois das mortes espiritual e física e ressurreições espiritual e física de Cristo, Deus estabeleceu unicamente a parte espiritual do seu reino na terra, ao homem que nasce de novo, por ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E limitou o poder do reino das trevas,
dando aos membros do seu reino espiritual autoridade no nome de Jesus sobre todos os demônios. Essa passagem de Lucas 17, ela é tremenda, porque os líderes falam com Jesus. Quando é que o reino de Deus vai se manifestar? Mas os líderes já tinham rejeitado Jesus. Aí é por isso que ele diz, o reino de Deus não virá em aparência visível. Jesus não disse que nunca o reino de Deus não viria em aparência visível, mas ele estava falando que naquela geração o reino não viria, porque os líderes tinham rejeitado. Amém? Então, o amilenismo, ele acerta em reconhecer que há um reino espiritual de Deus. E de fato é. Nós temos poder sobre o diabo e os demônios, sobre a igreja que conhece e entende a palavra, o diabo não tem vez. O poder do diabo está limitado nesse mundo, porque a igreja tem uma autoridade espiritual superior. Nisso os amilenistas, eles estão certos em dizer que existe um reino espiritual, mas eles erram em negar que haverá um reino físico, porque a mesma Bíblia que fala do reino espiritual fala do reino físico. E se a gente entende os textos do reino espiritual de forma literal, por que quando a gente vai para os textos que falam do reino físico, a gente não entende de forma literal? Não, haverá um reino físico, só que esse reino físico não se cumpriu na primeira vinda ao mundo, primeira vinda visível de Cristo ao mundo, por causa da rejeição do Israel. E por isso que na sua primeira vinda, Jesus estabeleceu o reino espiritual. Foi quando? Foi quando ele soprou o Espírito Santo nos discípulos. João 20, do verso 19 ao 22. Recebei o Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agindo em nós para a gente fluir na autoridade. O poder do diabo foi limitado, realmente. Hebreus 2, verso 14 e 15 diz que o diabo foi destruído. Colossenses 2,15 diz que eles foram despojados. Mas isso não tem nada a ver com Apocalipse 20, quando diz que o diabo será preso no abismo. Limitação de poder é uma coisa, privação total de poder é outra. No reino espiritual de Deus na terra, o diabo é limitado. No reino físico, o diabo é preso. Tá entendendo? Então, foi dado aos membros do reino espiritual autoridade no nome de Jesus sobre todos os demônios, como diz Efésios capítulo 1, do verso 19 ao 23, capítulo 2, versículo 6, e Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Então, o reino de Deus, ele não se manifestou plenamente, ele se manifestou parcialmente, por causa da rejeição de Israel a Cristo. Outra consequência da rejeição deles, a parte espiritual do reino de Deus, a dispensação da graça e a nova aliança não vieram a Israel como nação, mas ao terceiro povo criado por Deus, que é a igreja. E, como já falamos, a igreja é formada por pessoas nascidas de novo, dentre os judeus e os gentios, na dispensação da graça. Então, nem o reino completo foi estabelecido e a parte que foi estabelecida não foi estabelecida para a nação de Israel. Deus criou um terceiro povo, a igreja. Por causa da rejeição de Israel a Cristo, Deus cria agora um terceiro povo para ser a luz do mundo e o sal da terra, já que Israel, durante toda a dispensação da lei, foi infiel nesse propósito, culminando na infidelidade de entregar o próprio Filho de Deus à morte. Então, por essa infidelidade, agora Deus tira Israel de ser luz do mundo e sal da terra e estabelece agora um terceiro povo espiritual formado de crentes judeus e crentes gentios, formando um novo homem, um povo espiritual chamado a igreja. Então, de Adão até Abraão, um período de aproximadamente 2000 anos, só existiam gentios. De Abraão até a ressurreição de Jesus, judeus e gentios, período de aproximadamente 2000 anos. E da ressurreição de Jesus até o arrebatamento, aproximadamente 2000 anos, judeus, gentios e igreja, tá bom? Então, a igreja surge,
por causa da rejeição de Israel a Cristo, tá bom? E a gente vai falar mais sobre esses desdobramentos na próxima aula. Espero que você tenha sido abençoado. Peço perdão aí pelo tempo longo, mas é um assunto que requer meditação e eu preciso explicar essas verdades para você. Ah, pastor, eu não entendo muito as profecias, eu fico na dúvida se a igreja vai ficar, não vai ficar, se o reino de Deus é espiritual ou se realmente Jesus vai reinar sobre a terra. Tanta gente fala tanta coisa. Eu tô te explicando porque é que eu creio no pré-tribulacionismo e pré-milenismo como bíblicos e todas essas explicações elas vão te levar a essa conclusão se você atentar e conferir os versículos. Então eu preciso investir tempo, detalhar essas informações, tá bom? Então eu peço sua paciência e que você possa estar degustando dessa alimentação espiritual maravilhosa. Isso vai fazer com que você tenha uma visão correta do que vai acontecer no tempo do fim e vai te dar alegria e não medo quando você ouvir sobre a volta de Jesus. Também vai te dar, sim, temor a Deus, obediência, porque virão tempos difíceis, mas não é o Apocalipse, tá? O Apocalipse é algo totalmente diferente. Mas sim, serão tempos difíceis e a gente tem que estar preparado para não negar a fé. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Não se esqueça, Maranata, Jesus está chegando e até a próxima aula, se Deus permitir.